Glória a Deus nas alturas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quantos felizes e vitoriosos temos aqui esta noite? Seja Deus louvado para sempre. Pode sentar-se um pouquinho, por favor. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar hoje aqui com os irmãos. Na verdade, estou num fim de semana tendo a grata satisfação de servir ao Ministério de Madureira, aqui em São Paulo. Ontem eu estive ali na Vila Buenos Aires, é isso? Vila Buenos Aires, né? É Buenos Aires? É Buenos Aires. Buenos Aires. Que é aqui mesmo, não é na Argentina. E após na Vigília do Brás, e hoje aqui, e amanhã também ali em Cajamar. Então, eu estou grato a Deus por perceber que essa aliança que o Senhor tem estabelecido entre a minha vida, meu ministério, e este ministério tem se mostrado muito consistente, muito sólida, e eu só posso agradecer ao Senhor por isso. É sempre bom vir aqui, em Itapevi, e servir esta igreja, que eu tenho muito carinho, muito apreço, sinto sempre a presença de Deus aqui, sempre saio de verdade renovado e muitíssimo abençoado. Então, muito obrigado, pastor Samuel, pastora Ana Miriam, obrigado, bom revê-los sempre. Satisfação estar aqui com o Matos Nascimento, ontem também lá, né? Vamos fazer umas agendas casadas agora, né? Você canta, nós três, muito bom. Aí eu faço o seguinte, eu levo a minha também, que está precisando casar, a gente faz um pacote e vamos desencalhar essas velhas em nome de Jesus. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, pegue aí, por favor, e abra comigo o segundo livro dos Reis, capítulo meia dúzia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A última vez que eu vim aqui não tinha esse telão, né? Tá chique o negócio aqui, pastor Jota. Tá tremendo. Coisa linda. Deus seja louvado, de verdade, né? Segundo Reis, capítulo meia dúzia, verso de número 1. Está escrito: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um deles: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos dizem amém? Quantos podem estender a mão assim como eu estou estendendo a minha? Quantos podem, os destros à direita, os canhotos à esquerda? Mas quantos podem estender uma das mãos assim, como quem vai apanhar alguma coisa? Agora, por favor, dê uma olhadinha a quem está do seu lado e diga: esta noite. Não, você pode fazer bem melhor. Diga: esta noite, algumas coisas o Senhor fará voltarem para a sua mão. Alguém acredita nisso? Alguém sela essa palavra com glória a Deus? Alguém confirma essa palavra com um amém, com um aleluia? Eu estou num momento bem apropriado para falar sobre esse texto, porque estou em obra. Os irmãos orem por mim. Obra é uma luta, né, irmão? Mas é uma luta que dá certo no final, né? A gente vai orando e crendo. E, de vez em quando, claro, eu tenho que, né, dar uma olhada lá e a gente
pula umas coisas, desvia de outras, e vai tendo que tomar a devida atenção, o devido cuidado, porque ambiente de obra é um ambiente suscetível a incidentes e acidentes. Sim ou não? Sim ou não? Você acha que há maior chance de ocorrer um incidente num ambiente de obra ou aqui agora, onde eu estou andando de um lado para o outro? Alternativa 1 ou 2? 1 ou 2? Ok. Você acha que há maior chance de acontecer um incidente com você sentado aí agora onde você está, ou se você estivesse num canteiro de obra? 1 ou 2? 1 ou 2? O que eu quero dizer com isso é que nós vamos enxergar aqui, nesse texto, um incidente com a ferramenta de trabalho de um trabalhador. O ferro do machado se soltou quando ele golpeou uma árvore. E esse ferro do machado soltou-se do cabo e foi parar dentro das águas do Jordão. E isso só aconteceu porque ele não estava andando apenas, também não estava sentado apenas, mas ele estava em pleno exercício de um trabalho. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer a você, meu irmão e minha irmã, é que se você tem a intenção de que a sua vida não seja nunca visitada por nenhum tipo de incidente e nem acidente, basta você nunca pôr a sua vida em exercício nenhum. Mas se você quiser crescer, ampliar, melhorar, isso vai requerer trabalho, instrumento, ferramenta, e tudo isso vai aumentar o índice de probabilidade de acidentes e de incidentes. E existem pessoas tão aterrorizadas com a chance de que algo dê errado, que elas preferem continuar exatamente aonde estão. Mas eu não vim falar a esse tipo de pessoa. Eu vim falar a pessoas que estão entendendo que ainda que haja riscos, ainda que hajam algumas dores nos processos, ainda que hajam algumas lágrimas, e ainda até que haja um pouquinho de sangue, quando Deus me disser que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou transformar a minha vida num canteiro de obras e vou fazer acontecer. Quantos dizem amém esta noite? Só aconteceu o que aconteceu porque estava ocorrendo uma obra. Só aconteceu o que aconteceu porque havia movimentação na intenção de crescer. Só aconteceu o que aconteceu porque havia movimentação na intenção de expandir. Só aconteceu o que aconteceu porque não havia paralisia, havia trabalho, havia desenvolvimento, havia desejo de melhorar. Nós estamos falando de uma escola de profetas que teve uma autoavaliação. Por que eu digo autoavaliação e por que é importante entender que foi uma autoavaliação? Porque as escrituras dizem que eles procuraram, os alunos da escola procuraram Eliseu e disseram para ele: o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Nos é estreito. Quem percebeu que é estreito fomos nós. Quem está sentindo-se apertado somos nós. Quem avaliou que é necessário mudar somos nós. Não foi ninguém que passou na escola de profetas e disse: vocês precisam crescer. Não foi ninguém que passou na escola de profetas e disse: esse lugar está pequeno para vocês. Nós avaliamos isso. Nós entendemos isso. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque nós estamos no mês de julho. Nós estamos cravados na metade do ano. E a verdade é que algumas pessoas que me ouvem hoje aqui ainda estão no mesmo lugar quando não deveriam mais estar. E por que elas estão no mesmo lugar? Porque elas ainda estão esperando a avaliação de alguém, a permissão de alguém. Elas ainda estão esperando a palavra de alguém, a concordância de alguém, o incentivo de alguém, o investimento de alguém. Quando, na verdade, a primeira pessoa que tem que perceber, avaliar, decidir e se mover é você.
E eu vim dizer que não vai passar do mês de julho, porque você vai se dar conta do que é preciso começar a mover na sua própria vida. Então eles vão dizer para Eliseu, o lugar nos é estreito. Nossa percepção, nossa avaliação, não precisou ninguém dizer para nós. Nós entendemos isso e queremos agir. A nossa ideia, profeta, é a seguinte: cada um de nós desça ao Jordão e corte uma viga. Não são 3 vigas para cada trabalhador, não são 30, é uma. Quantas são? A responsabilidade que cabia a cada um deles era igual, uma viga para cada um. Então o plano é simples: vamos descer ao Jordão, vamos cortar cada um de nós uma viga e vamos fazer uma casa maior, porque essa casa que estamos não cabe mais nós de maneira confortável dentro dela. O que você acha, profeta? Tudo bem, podem ir. De repente a Bíblia diz, e um deles. Quantos deles? Perceba que quando eles chegaram a Eliseu com a ideia da ampliação, foi um grupo. Eu disse que foi um. Quando eles apresentaram uma lista de material, foi um grupo. Eu disse que foi um. Quando eles apresentaram uma planta, eu disse que foi um grupo. Foi um. Só que agora não é mais um grupo. Agora a Bíblia está dizendo que um deles, um só, olhou para Eliseu e disse, vai conosco, por favor. Por favor, vá conosco. A elaboração da lista de material, um grupo. A planta da engenharia, um grupo. A divisão das tarefas, um grupo. A percepção da necessidade da presença de um homem de Deus, só um teve. Essa discrepância não costuma ser rara, pelo contrário, ela é mais normal do que eu e você possamos imaginar. Qual pregador? Muita gente calcula, muita gente faz lista de material, muita gente divide tarefa, muita gente desenha plana, pouca gente se preocupa com a presença de um profeta. Só que eu vim aqui de Deus dizer para você que estas poucas pessoas estão representadas aqui esta noite. Nós somos estes um deles que vão se levantar no meio de reuniões e vão dizer, precisamos orar a respeito disso. É você quem vai se levantar no meio de uma reunião onde a conta estiver toda feita, onde o conselho já tiver aprovado tudo, e você vai dizer, nós precisamos falar com Deus a respeito disso. Aí já vou lhe adiantar uma coisa, vão dizer que você é Caxias, vão dizer que você é Santarrão, vão dizer que você é retrógrado, só que lá na frente, o que acontecer na construção só vai ser revertido pela preocupação que você teve e que alguém esqueceu de ter. O ferro do machado vai soltar do cabo de um trabalhador, sim ou não? E por que é que deu tudo certo no final? Porque Eliseu estava lá. E por que Eliseu estava lá? Porque uma pessoa pediu para ele ir. Agora preste muita atenção. Está claro para você? Tão claro para você quanto está para mim? Que não é a pessoa que pediu Eliseu para ir, não é a mesma pessoa cujo ferro do machado caiu no rio. Primeira razão pela qual eu digo com muita segurança que não é, senão a Bíblia diria que seria uma coincidência tão interessante que a Bíblia não omitiria. Mas a segunda razão é tão importante quanto, é porque normalmente quem se preocupa com algo que o outro se preocupou, nem é ele que diretamente é beneficiado. Pastor, então, para que eu oro? Para cobrir justamente quem ainda não entendeu que precisa orar. A intercessão é uma cobertura de brechas, onde alguém ainda não enxergou uma coisa, mas você já enxergou. Muita gente que está aqui nem se beneficiou diretamente. O ferro do machado não era seu, o cabo também não era seu, não foi a você que pediu emprestado, mas alguém foi livre porque alguém se preocupou de orar. Alguém foi livre porque alguém se preocupou de enxergar o que ninguém estava enxergando. Vamos para a construção? Vamos para a obra? Responsabilidade de cada um deles, cortar uma viga para cada um. Todo mundo preparado? Um deles não tinha machado, pegou emprestado. E está ele com o machado emprestado na mão. Ele sabia que era emprestado. Penso que não deve ter contado isso para todos. Machados, um do lado do outro, são todos iguais. Na hora que pega o machado na mão, na hora que empunha, na hora que golpeia, são todos iguais. Não está escrito no cabo do machado emprestado.
Não está escrito no ferro do machado, é emprestado. Mas ele sabe que é emprestado. Quem está do lado olha o machado, pensa é dele, mas ele sabe que está emprestado. Quem está logo ali atrás cortando uma viga também, pensa, é dele, ele deve ter comprado. Não, mas ele sabe que é emprestado. Ele sabe. Olha para o seu vizinho e diga, você sabe. Você sabe. Você sabe qual o nível de fragilidade que existe no que você está fazendo. Alguém está pensando que você é um trabalhador como todos os outros, que você está fazendo como todos os outros, mas existe um ponto sensível naquilo que você está fazendo. Existe uma coisa que está te preocupando, existe algo que está tirando o seu sono. Você parece um trabalhador normal como todos os outros, você parece um obreiro normal como todos os outros, você parece um crente como todos os outros, dando glória a Deus como todos os outros e aleluia como todos os outros. Mas o Senhor sabe que aí dentro do teu coração tem uma coisa diferente daquilo que tem nos outros. A Bíblia vai dizer então, desse jeito aqui. Desse jeito aqui. Eu vou ler. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Preste atenção nisso daqui, meu irmão. Está muito claro e é muito simples. Derrubando uma viga, o ferro caiu na água. O que aconteceu primeiro? Derrubou uma e logo depois. Você consegue entender mais ou menos como foi isso? Traz para a sua memória essa cena. Machado empunhado. Pancada 1, 2, 3, não sei quantas deu. Eu sei que quando a viga caiu, o ferro dentro da água. Então existe uma coisa aqui que faz parte da vida de todo mundo, você só não percebeu ainda. Duas emoções totalmente diferentes, trocando de posição com muita velocidade. Vou repetir, duas emoções completamente diferentes, trocando de posição com muita velocidade. Porque no instante 1, primeira emoção, derrubei a viga. Instante 2, segunda emoção, perdi o ferro do machado. E vou dizer uma coisa para você. Se você não aprender a lidar com isso, você vai ter muita dificuldade, porque a vida do crente normalmente é assim. Ele tem que conviver com duas emoções diferentes que mudam de posição com muita velocidade. Eu estou celebrando porque a viga caiu e daqui a pouco tem que resolver o ferro do machado que está dentro do rio. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado e diga assim, mas o Senhor... Horrível, vai de novo. Mas o Senhor vai dar a você equilíbrio, força emocional e poder espiritual para viver cada uma das emoções do dia a dia da vida e continuar sendo crente cheio do Espírito Santo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que mal comemorou a queda da viga, já está com dor de cabeça por causa do ferro do machado. Aprenda a viver cada sentimento e emoção à sua própria vez, porque a vida do crente é assim. Agora eu tenho alguns conselhos para dar em relação a isso. Primeiro conselho: viva cada emoção no seu determinado tempo. Pastor, como assim? Me explica, com muito prazer. A Bíblia diz que a viga caiu. A Bíblia diz que a viga... Então eu tenho glória para dar, porque a viga caiu. Pastor, mas o ferro do machado... Calma que a gente cuida dele já já. Eu estou te mandando agradecer a Deus e glorificar a Ele porque a viga caiu. Eu não vou ser atrapalhado por perturbação nenhuma de celebrar a Deus por aquilo que está acontecendo e está dando certo. Pastor, mas o ferro, daqui a pouco a gente fala dele. Mas era emprestado, daqui a pouco a gente fala dele. Você saiu de casa para derrubar uma viga e ela está no chão. Então levante a mão e dê glória a Deus. Tem gente que não saiu da cama hoje. Você está aqui. Uma viga pelo menos na tua vida caiu por terra hoje.
Pelo menos uma viga está no chão e você tem razões. Eu vou repetir, você tem razões para glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Pastor, eu acho que eu não tenho, que pena. Pastor, eu acho que eu tenho pelo menos uma razão para glorificar a Deus. Então faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora. Só que a viga está no chão. Eu não vou me furtar da alegria e do direito de agradecer e celebrar, porque o sucesso está aqui diante de mim, é verdade. A viga caiu, só que o ferro do machado que era emprestado caiu dentro do rio. E agora vem o difícil equilíbrio da vida. Eu lido com isto, agradeço por isso, sou feliz por isso, reconheço que isso deu certo, mas não vou fechar os olhos para o que está acontecendo logo aqui atrás de mim. Essa é a hora que muita gente se perde, porque ganha o foco exclusivamente na viga derrubada e prefere ignorar que o ferro do machado está no fundo do rio. Chama os parentes, os amigos e faz todos olharem para onde ele quer, para a viga derrubada, o sucesso obtido, o dinheiro que está ganhando, mas o ferro do machado está sendo ignorado no fundo do rio, porque eu estou atraindo a atenção das pessoas para o meu sucesso e estou deixando de perceber o fracasso que está logo ali atrás, porque a viga no chão todo mundo vê, mas o ferro dentro do rio só eu sei. Então pode ser muito conveniente eu apresentar o meu sucesso visível e esconder o meu fracasso invisível, mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: não é isto que eu quero contigo. Tu vais celebrar a viga caída e tu vais restaurar o ferro do machado perdido. Não é porque a congregação não está vendo que não está acontecendo. Não é porque cada um está envolvido com a sua própria obra, melhor, com a sua própria tarefa. Há uma chance muito grande, eu disse que há uma chance muito, dos outros trabalhadores nem terem percebido o que aconteceu. Porque cada um deles tinha uma responsabilidade. Então cada um deles está focado em derrubar a sua própria viga. Derrubar a sua própria viga. E eu preciso que você entenda uma coisa: amadureça. Eu disse o quê? Me ajude a pregar, fala para o seu vizinho: amadureça. Existem coisas que as pessoas não estão vendo. E não é porque elas são indiferentes, é porque elas também têm suas tarefas, também têm suas vidas. Existem ferros de machado que caíram dentro de rios, e que alguém está até agora choramingando porque alguém não percebeu, porque fulano não viu, porque o meu liderício. O Senhor me trouxe para dizer: todos estão envolvidos na obra. Nem sempre é possível perceber os acidentes que acontecem. É por isso que tem que ter grito. Homem de Deus, ai meu Senhor, porque era emprestado. Se tu não grita, se tu não abre a boca, se tu não comunica, se tu não se expõe, então não queira criticar e julgar teus irmãos que não estão vendo aquilo que você também não está abrindo a boca para contar. Alguém tem coragem para dizer um aleluia? Alguém pode dizer um glória a Deus? Todo mundo está trabalhando. Eu disse que todo mundo está trabalhando, todo mundo está. O ferro do machado caiu na água. Caiu aonde, gente? Olhem para mim aqui e pensem comigo rapidamente. Se eles estivessem construindo num lugar como esse, não tem água ao redor aqui, não tem rio aqui pertinho, não tem. Se eu fosse o trabalhador do texto e eu tivesse aqui cortando uma viga, e de repente o ferro do machado saísse voando, se fosse aqui agora em Itapevi, aqui agora, o ferro do machado teria caído dentro da água, sim ou não? Sim ou não?
Porque aqui não há rios ao redor, aqui onde estamos agora. Você precisa entender que o ferro do machado só caiu na água, porque lá no início eles escolheram construir a casa ali. Você precisa entender que se não tivessem escolhido construir a casa ali, se tivessem escolhido construir a casa em qualquer outro lugar, o ferro do machado teria caído no chão. E cair no chão é fácil, é só ir lá pegar e colocar no lugar. Mas a preocupação dele é porque não caiu no chão, caiu na água. Mas por que caiu na água? Porque eles escolheram construir lá. Pastor, então essa é a hora? É. Qual? Que eu me arrependo das escolhas que eu fiz. E começa a dizer, era melhor não ter escolhido isso. Era melhor não ter desejado aquilo. Era melhor não ter aberto meu coração para sonhar aquilo. Era melhor não ter aberto meus sentimentos para isso, para aquilo. E o Senhor me trouxe para dizer, não seja covarde. Pare de se lamuriar pelas escolhas que você fez. Ter escolhido construir perto do rio não foi uma decisão ruim, foi uma decisão inteligente. Construir do lado do Jordão é uma ótima escolha. A planta é boa, o terreno é bom, a brisa é boa, tem água boa. Não é porque alguma coisa deu errado agora que você tem que jogar o plano todo no lixo. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, para com essa conversa que não tem me agradado. Se eu pudesse voltar atrás, não pode. Lide de forma madura com as suas decisões. Construiu perto do rio, segura a tua onda agora. Ah, mas se eu soubesse que ia ser assim, eu nem ia querer. Para com isso. Estou me lembrando de Rebeca indo falar com Deus grávida. Ah, Senhor, se era para ser assim, que os filhos lutavam no ventre dela. E ela, se é assim, por que sou eu assim? É uma tradução difícil, mas basicamente o que ela está dizendo é o seguinte: se eu soubesse que ia ser essa luta toda, eu não tinha orado para engravidar. E tem gente aqui que está vivendo um profundo arrependimento das escolhas que fez. E dizendo, se eu pudesse eu teria armado essa tenda em outro lugar. Se eu pudesse eu teria desejado um terreno mais longe do rio. Porque construir perto do rio dá trabalho. Você não foi ambicioso, você foi inteligente. Não deixa o diabo colocar isso na tua cabeça, não. Não é que você quis mais do que você podia. Você foi ousado porque você sentiu que era o que você deveria fazer. Pare agora de se torturar. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, pare de se chicotear. Eu não estou me agradando disso. Para de se bater, se esbofetear. Se livra desse jugo pesado. Uma coisa não deu certo agora, mas o projeto todo não está errado por causa disso. Não descarta o sonho, não desiste da ideia. Vai lá e recupera o que você perdeu. Não se arrependa de ter sido bom. Não se arrependa de ter sido gentil. Não se arrependa de ter sido generoso. Pastor, mas foram ingratos comigo. Não se arrependa de ter sido generoso. Mas não me honraram. Não se arrependa de ter sido um semeador na vida de alguém. Porque isso é sobre quem você é. Isso é sobre as boas ideias que você tem. Isso é sobre a pureza do teu coração. Não se arrependa de ter aberto a porta da tua casa. Não se arrependa de ter confiado num amigo. Não se arrependa de ter confiado num líder. Não se arrependa. Teu coração é bom, tua alma é boa, tua mente é santa. Não se arrependa. Vá agora e deixa Deus te ajudar a recuperar os prejuízos. Porque daqui a pouco o ferro do machado volta e a casa vai estar de pé do lado do Jordão. Pega na mão de alguém que está do seu lado, diga, agora
Muito fraco, diga agora. Você está se arrependendo. Mas quando a casa fica pronta, quando a brisa do Jordão bater no teu rosto, quando você descer para pegar água limpa para tomar, você vai saber que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Agora tem que agir, porque o ferro do machado está dentro da... Olha para mim. Quantas partes tem o machado? Diga 2. Quantas partes? Quantas partes? Quantas partes se perderam? Quantas? Ele ainda tem? Se a gente falar percentualmente, conta fácil, né? Quantos por cento ele perdeu? E quanto ele ainda tem? Olha para o seu vizinho e diga: não está bom não? Não. Por quê? Porque a madeira do machado não vale nada. O que vale é o ferro. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Tem gente com cabo na mão dizendo: ainda tenho metade. Tem gente com uma credencial na mão dizendo: ainda tenho ministério. Tem gente com uma certidão na mão dizendo: ainda tenho casamento. E o Senhor me trouxe para dizer: não é sobre essa matéria que vale pouco, é sobre o sentido que vale muito e você perdeu. Eu não quero você com uma carteirinha na mão, eu quero você com um ministério. Eu não quero você com uma certidão na mão, eu quero você com um casamento. Ou se tem alguém me ouvindo, levante a mão mais alto que puder. Você não vai ficar achando que perdeu pouco. Você vai entender que o que você perdeu era a parte mais importante. O valor do machado não está no cabo, o valor do machado está no ferro. A parte importante se perdeu, mas ela vai voltar para tua mão. E quem acredita nisso, solta um brado de vitória na noite desse sábado. Tempo. Eu falei o quê? Qual foi a palavra que eu falei? Tempo. Qual foi a palavra? Cuidado com o tempo. Muito cuidado. Por quê? Porque você pode achar que ele te ajuda e nesse caso não ajuda, atrapalha. Pastor, eu vou resolver, eu só estou ganhando tempo. Não, você está perdendo tempo. Pastor, calma, eu não esqueci, eu sei o que aconteceu e eu vou resolver. Está na minha cabeça, desse ano não passa. Você não está entendendo. Você não tem o tempo que você pensa. Pastor, peraí, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Você não está entendendo. O ferro do machado caiu. E eu não sou, eu era ruim de física na escola, mas no mínimo isso aí eu sei. O ferro tem uma massa suficientemente pesada para ela ficar estática no final do rio. Pastor, tenho certeza, vai ficar lá. A correnteza não vai levar, vai ficar lá. E tem mais, pastor, eu tenho certeza. Essa aula de física, eu tenho certeza. Não tem como na queda o ferro do machado ter quebrado. Não quebrou, pastor. Quebrou não, ele está inteirinho lá embaixo. No final do ano eu resolvo isso. Você está certo, não quebrou. Você está certo, provavelmente ele não vai se mexer, só que vai enferrujar. Porque você está perdendo tempo de resolver algumas coisas, achando que vai estar inteiro, mas vai estar disfuncional. Vai estar inteiro, mas vai estar cego. Vai estar íntegro, mas vai estar disfuncional. Às vezes a questão não é quebrar o ferro, é perder o fio do machado. Só que eu olho para o texto e eu percebo por que agir com prontidão salva uma situação. Porque imediatamente ele abriu a boca e disse: disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Eliseu levantou e disse: aonde caiu? Ele nem titubeou, senhores. Ele apontou e disse: ali. Como é que ele teve a capacidade de apontar com precisão onde o ferro tinha caído? Pergunte, como? Porque a memória dele era fresca ainda.
A cena do machado voando e aonde ele bateu era recente na memória dele. E por ser recente, porque tinha acabado de acontecer, e ele não demorou. Quando o profeta perguntou aonde, ele falou ali. O profeta pegou um pedaço de madeira, cortou, jogou aonde ele falou, e o ferro do machado flutuou na direção do pedaço de madeira. Pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou em casa, depois de amanhã eu volto lá no Jordão. O problema é que você já não vai saber mais aonde caiu. Pastor, depois que terminar o julho profético, porque essas coisas, mexer com essas coisas quando a igreja está em festa é muito ruim, não vou procurar o pastor agora. Terminou o julho profético, o problema é quando ele te perguntar aonde, você vai coçar a cabeça, porque o tempo desorienta. Quanto mais tempo está passando, mais desorientado você vai ficar. Então é hoje, é agora, é nesse fim de semana. Deus me trouxe aqui com uma mensagem urgente para você. Vai lá recuperar, vai lá tratar o que tem que ser tratado, vai lá fazer a reunião que tem que ser feita, vai lá confrontar o que tem que ser confrontado, vai lá sentar do outro lado da mesa quem você precisa sentar, vai lá abrir teu coração para quem você precisa abrir. Amanhã pode não dar mais tempo, semana que vem menos ainda, mas tem livramento de Deus nessa noite aqui em Itapevi. Oh, aleluia! Teve grito. Eu disse que teve? Teve o quê? E o grito foi assim: ai, meu Senhor! Aí a Bíblia diz, isso não é o grito, é a Bíblia. O grito foi só esse. O restante é a Bíblia quem diz, porque era emprestado. Ele não gritou, ai, meu Senhor, porque era emprestado. Não. Ele só gritou, ai, meu Senhor. Aí a Bíblia diz para o leitor, porque era emprestado. Olha para o seu vizinho e diga, tem coisas que você nem precisa dizer. Elas podem ficar só entre você e Deus. Pastor, mas eu li que era emprestado. Você leu porque está na Bíblia. Ele não gritou que era emprestado. Olha para o texto. E sucedeu que derrubando ele disse, e clamou e disse, ai, meu Senhor, ponto de exclamação. Pronto, o clamor dele foi esse. Ai, meu Senhor. Aí o texto bíblico diz, porque era emprestado. Ele não disse para os outros, é emprestado. Não, ele só gritou. Porque existem coisas que você expõe, outras podem ficar entre você e Deus. O que ele gritou? Que perdeu. O que ele gritou? Que caiu. O que ele não precisou dizer? Que era emprestado. Isso, só você e Deus. Essa parte da fragilidade do assunto não precisa ser exposta. Esse detalhe que torna a questão tão sensível, isso a igreja, a comunidade não precisam saber. Isso é entre você e Deus. Você só tem que ter coragem para dizer o que aconteceu. Os detalhes, isso aí é entre você e Deus. Esse trabalhador era aluno da escola de profetas. Aluno da escola de profetas está estudando para ser o quê? Muito fraco, para não dizer horrível. O aluno da escola de profetas está estudando para ser o quê? O que é que um profeta sonha em dizer pela primeira vez? Assim diz o Senhor. Eu vou daqui, você vai daí. O que é que um profeta, um aluno da escola de profeta, o que ele sonha dizer pela primeira vez? O que caracteriza que Deus está na vida de alguém e ele é um profeta? É porque ele diz? Muito fraco, como é que é? Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou? Foi assim diz o Senhor que ele falou? O que foi que ele falou? Vamos de novo. Foi assim diz o Senhor que ele falou? O que ele falou? O problema é que você pensa que uma carreira que começa assim não vai dar em lugar nenhum.
Muita gente não diz ai, porque pensa, se a igreja me ver dizendo ai, ela nunca vai me reconhecer como profeta. Tem ais que estão presos na garganta de algumas pessoas que estão me ouvindo aqui agora. E por que você não diz? Porque você... Toque. Por quê? Meu sonho era pregar com o microfone do pastor Jota. Ontem o bispo deu o microfone dele para o pastor Osiel, né? Pregar, fiquei com um ciúme terrível. Meu sonho é pregar com o microfone dele. Mas hoje Deus começou a realizar meus sonhos. A vereda do justo é como a luz da aurora, irmão. Vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Por que é que tem um ai preso na garganta de alguém que está me ouvindo aqui? Porque você diz assim, se eu gritar ai no meio da congregação, quando eu for dizer assim, diz o Senhor, eles não vão acreditar. Só que você não sabia de uma coisa que eu vim te contar. Procure conversar com todos os profetas que você respeita. E você vai descobrir uma coisa que você não sabia. Todos os que tenham assim, diz o Senhor, na boca hoje, já tiveram ai meu Senhor na boca um dia. Porque o ai não é o fim do profeta. O ai diz respeito ao tempo do treinamento do aluno. É ai meu Senhor hoje, para assim diz o Senhor amanhã. O ai de hoje não vai sepultar o teu ministério. Eu estou profetizando. O ai de hoje não vai enterrar a tua chamada. O ai de hoje não vai te descredibilizar no meio da tua família. Não! O Senhor me mandou te dizer, eu forjei os meus profetas nos ais da vida da estrada. Quem tem coragem para dizer ai hoje, vai ter autoridade para dizer assim diz o Senhor amanhã. Por quê, pastor Eduardo? Porque Deus não tem interesse de colocar o assim diz o Senhor na boca de gente que não tem coragem de expor seus ais. Deus não tem interesse de pegar a palavra dele e colocar na boca de gente que se acha tão perfeita que nunca pode dizer ai, sangra por debaixo de suas armaduras, mas não pode dizer ai. Deus não tem o menor interesse em levantar, encher, enviar pessoas que estão mais preocupadas com sua própria reputação do que com a glória de Deus. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você anda muito preocupado com a sua reputação, você não pode dar um trisquinho na sua imagem. E o Senhor me trouxe para dizer, não é dessa gente que eu estou procurando. Eu estou procurando gente que chora, gente que sangra, gente que diz ai. O meu assim diz o Senhor está na boca de gente de verdade, de vaso de barro. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Eu vou dizer de novo, o ai de hoje não vai enterrar teu ministério. O que aconteceu esse ano não vai enterrar tua chamada. O ferro do machado perdido não vai pôr em descrédito o que Deus te deu como dom. Se levanta e recomeça. O bendito nome daquele que vive, bendito o nome daquele que vive, bendito o nome daquele que reina, bendito o nome daquele que recupera histórias, bendito o nome daquele que levanta o caído, bendito o nome daquele que não despreza, não descarta, não ignora, bendito o nome daquele que restaura. Pastor, eu vou ter que me defender? Não, Deus vai te defender. As pessoas têm até a tendência de quererem anular uma história inteira
por causa de um episódio. Mas se Deus é contigo, se Deus é contigo, vou tentar de novo. Se Deus é contigo, continua, só continua e os frutos vão provar. Só continua e as semanas e meses vão testemunhar o que Deus fez. Continua. E o ferro do machado está no fundo do rio. E ele vai dizer: ai, meu Senhor. E a Bíblia vai contar: porque era emprestado. No pé da nossa orelha assim, ó, porque era emprestado. Porque existem detalhes dessa história que ninguém precisa. Era emprestado. O ferro do machado está parado no fundo do rio, sim ou não? E o rio está parado? Vamos de novo. O ferro do machado está parado no fundo do rio, sim ou não? E o rio está parado? Eu preciso te dar uma notícia. Notícia de gente madura. Você vai ouvir isso com uma pessoa madura. Amém ou não amém? Trata de pegar o ferro de volta. Porque o rio não para. Trata de pegar o ferro de volta e reassumir tua vida. Porque o rio não para. Não tenha a ilusão de pensar que o Jordão vai parar porque você parou. Para com esse vitimismo de achar que todo mundo tem que ficar parado chorando a tua luta. O rio não para. Se eu parar de pregar hoje, a mensagem não para. Se eu decidir ficar fazendo birrinha com Deus e largar o ferro do machado lá, o fluxo do rio vai continuar exatamente igual, porque o fluxo é maior do que o ferro, o rio é maior que o machado. Então trata de botar esse vitimismo de lado e vá cuidar da sua vida, meu irmão, porque igreja não é essa aqui, nem nenhuma igreja para porque um crente parou. A marcha da igreja não pode parar. Então vá lá e continue você também. Aonde caiu? Ali. Apontou, sem pestanejar. Aí a Bíblia diz que Eliseu, quem? Fala forte o nome dele, quem? Cortou um pedaço de madeira. Isso aqui é maravilhoso. Porque Eliseu não foi ali para isso. Todo mundo tinha um machado na mão e uma missão. Eliseu não foi ali para cortar nada. Eliseu foi ali para realizar uma supervisão ministerial. Só que de repente eu estou vendo Eliseu numa cena que não estava prevista. Ele também pegou o machado e também cortou o mar. Vamos de novo. Ele pegou o machado na mão e cortou. Isso estava previsto, sim ou não? Estava previsto, sim ou não? Não. Quando eles dividiram as tarefas, cada um deles cortaria uma viga. E Eliseu ia lá só para supervisionar. Só que agora Eliseu também tem um machado na mão. Agora Eliseu também cortará um pedaço de madeira. Eu preciso que você entenda que só por isso, só pelo que aconteceu na vida daquele homem, eu pude olhar para a Bíblia e ver o profeta com um machado na mão, cortando um pedaço de madeira. Porque machado não fazia parte da caixa de ferramentas de Eliseu. Machado não fazia parte da caixa de ferramentas de Eliseu. Mas porque aconteceu uma coisa imprevista, uma nova ferramenta apareceu na sua caixa de ferramentas. E o profeta que eu só tinha visto trabalhando com a boca, agora vai trabalhar também com a mão. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Esta situação imprevista que aconteceu vai fazer alguém que está me ouvindo aqui descobrir que podia usar ferramentas que nem você
imaginava que sabia. Você vai sair dessa situação com uma ferramenta a mais na tua caixa de ferramentas. Você vai descobrir que podia fazer coisas que nem você sabia. Nada como um conflito inesperado para suscitar um mediador de conflitos que nem sabia que era tão bom nisso, mas de repente percebeu que com algumas palavras orientadas pelo Espírito Santo, até incêndio de discussão dentro de casa começa a apaziguar. Existem coisas que só estão acontecendo para que Eliseu ganhe uma patente a mais, uma ferramenta a mais, uma habilidade a mais. Ou levante a tua mão para glorificar a Deus. Agora eu começo a concluir olhando para essa cena. Eliseu tem agora um pedaço de madeira na mão. Olha para mim. Orientado pela direção que o homem deu, ele pega o pedaço de madeira e joga. Quando ele joga, o pedaço de madeira vai fazer aquilo que é da lei da física fazer. Ele vai ficar flutuando na água, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo, gente? Então, sim ou não é só um dos dois, sim ou não? Sim ou não? Você está enxergando a cena? O pedaço de madeira que Eliseu jogou está flutuando na água. Está enxergando a cena? Por que o pedaço de madeira não afunda? Porque a massa física, a massa dele é mais leve do que a água. Então não afunda. Por que o ferro afundou? Porque a massa do ferro é mais pesada que a água. Então afunda. Por que você e eu afundamos? Porque a nossa massa, a massa do nosso corpo é mais pesada que a água. Por isso que você afunda. Então nós temos dois elementos obedecendo cada um sua designação dentro da física. O ferro desceu e a madeira ficou. Agora os dois vão se unir de novo, sim ou não? Sim ou não? Vão se encontrar, sim ou não? Não é assim que acaba a história? Não é com o ferro do machado encontrando o cabo do machado? Não é assim? Sim ou não? Pensa comigo. O ferro do machado saiu lá do fundo, flutuando, diz a Bíblia, subindo, e encontrou o cabo do machado lá em cima. Diga comigo, milagre. Fala mais forte. Agora preste atenção. Se o cabo do machado que Eliseu jogou na água tivesse mergulhado e encontrado o ferro do machado lá embaixo, seria milagre também? Sim ou não? Sim, porque os dois teriam quebrado a lei da física. O ferro subir quebrou a lei da física. Se a madeira desce, quebrava também. Então vamos de novo. O ferro subiu, milagre? E se a madeira tivesse descido, milagre? Muito bom. Mas por que não foi do jeito 2 e sim do jeito 1? Porque a história da recuperação do ferro do machado, porque essa história de restituição e restauração, ela acontece desse jeito. Qual? O que está embaixo é que sobe, e não o que está em cima que desce. Porque o jeito de Deus fazer as coisas é sempre muito coerente com os seus próprios princípios. E no princípio de Deus, não é quem está no nível certo que vai descer de nível para buscar nada. Não é quem está no nível certo que vai trocar de nível para recuperar nada. É quem saiu do nível que vai voltar para o nível de cima. Então Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra. Você andou pensando essa semana que se você fosse lá, se fizesse assim, se escrevesse um texto assim, se cedesse na área assim, talvez tudo daria certo. O Senhor me trouxe para dizer não. Se é para descer de nível, não. Se é para negociar valores, não. Se é para rasgar preceitos, não. Se é
para pegar dinheiro com a agiota, não. Se é para colocar pornografia no teu casamento, não. Não é descendo de nível que você resolve nada. Fica no teu nível, porque quem desceu, Deus vai fazer subir. Oh, eu preciso de alguém para acreditar comigo nessa palavra. Levanta a mão mais alto que você puder. Vai subir de nível, vai subir de nível, vai subir de nível. Fica na tua posição. Olha para alguém perto de você agora e diga: não saia da sua posição. Diga de novo: não saia da sua posição. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: não saia da sua posição. Pastor, mas se eu ceder naquela área, não saia da sua posição. Ah, mas eu só preciso escrever o que ele quer ler. Não saia da sua posição. Ah, mas eu só preciso... Não saia da sua posição. Mas vai ser uma vez só. Não saia da sua posição. Não saia. Se você sair da tua posição, Deus sai de perto de você. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa em alto e bom som para alguém. Quer sair da posição? Quer descer de nível para salvar casamento? Quer descer de nível para salvar negócio? Quer descer de nível para salvar empresa? Quer descer de nível para salvar carreira, para salvar ministério? Então desça sozinho. Não conte comigo. Ou você acredita em mim, mantém tua posição, estende só a mão, de calamaracheia, e acredita que tudo que está distante de você, eu vou fazer o caminho contrário. Vai subir, 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 vai subir. Eu estou de mão estendida, pastor, e está todo mundo dizendo que eu sou maluco. Continua. Pastor, 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 a família está dizendo: para que você continua esperando ele? Eu estou de mão estendida, estão rindo de mim. Continua. Pastor, todo dia de manhã eu vou, levanto aquela porta e boto aquele comércio para funcionar. Não vende, o negócio não vai. Estão dizendo que eu sou louco. Continua de mão estendida, porque vai subir, vai subir, vai subir. Deus vai te honrar. De pé do teu lugar, de pé do teu lugar, de pé do teu lugar. Continua com a mão estendida e acreditando que ele vai fazer. Ô pastor, eu aqui de mão estendida, e gente do meu lado já recuperou, já resolveu. Eu aqui de mão estendida, e colegas meus de trabalho já resolveram. Eu aqui de mão estendida, e amigos meus empresários já me deram a planta toda do que tem que fazer. E eu aqui de mão estendida, e meu negócio travado, esperando liberação que não vem. E os outros colegas já disseram quem tem que procurar, quanto tem que pagar. E eu aqui de mão estendida. Continua. Mas o fulano conseguiu. Tu não é fulano? Ah, mas a Beltrana falou que apimentou e resolveu, porque trouxe um negócio, botou umas coisas, uns vídeos, uma pessoa, um trem. Tu não é fulana. Deus me trouxe para dizer: ainda que riam de você, ainda que escarneçam, se eu te mandei ir para a beira do rio e ficar de mão estendida esperando, mas ferro não sobe. Mas ele mandou eu ficar aqui, eu estou esperando. Mas quem desceu não sobe mais. Mas ele mandou eu ficar aqui esperando. Mas ela nem atende mais tuas ligações. Mas o Senhor mandou ficar aqui esperando. Mas já não tem mais R$1 na conta, mas as correspondências não param de chegar. O oficial de justiça já bateu na porta, mas ele me mandou ficar aqui esperando.
Levante a mão o mais alto que você puder. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua fé. Não desça, não negocie, não relativize os teus valores, não desça de nível, não jogue o jogo do mundo, não faça do jeito que eles fazem, não pise na lama que eles pisam, não suborne, não seja subornado, não traia. Ai, mantém tua conduta, mantém tua moral, mantém tua integridade, mantém tua ética, mantém tua lisura, mantém o zelo pela tua posição, mantém tua casa limpa, tua cama limpa, tua mesa limpa, tua vida limpa, mantém teu negócio limpo, teu ministério limpo. Deixa quem quiser sujar, sujar. Deixa quem quiser sujar, sujar. Eu estou à espera de um milagre. Eu estou à espera de um milagre. Eu estou à espera de um milagre. Quem além de mim está à espera de um milagre? Na beira do Jordão, à espera de um milagre. Ele vai fazer. 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 Tornem atrás e confundam-se todos os que dizem ha-ha. Ha-ha, olha ela esperando. Ha-ha, olha ele esperando. Ha-ha, olha esse líder esperando. Ha-ha, olha o comerciante abrindo a loja mais um dia. Ha-ha, olha o obreiro continuando a ser leal. Ha-ha, tornarão atrás e se confundirão, porque já está subindo. Já está subindo. Está subindo, já está acontecendo. Eu precisava de uns 50 crentes nessa noite, pelo menos ligados aqui. Já está acontecendo. Já não está mais no fundo do rio, já está acontecendo. Estende a mão comigo, assim como fizemos no início, já está acontecendo. Vai, abaixa a cabeça aí um pouquinho, dá uma olhadinha para o fundo do rio, vai, estende a mão, começa a contemplar o movimento que já está acontecendo. Vai voltar para tua mão, vai voltar para tua mão, vai voltar para tua mão, vai voltar para tua mão. Então estendeu a sua mão, diz o texto, e o tomou. Estende a mão com fé agora e toma aquilo que é teu, toma aquilo que é teu. E só quem pegou, aproveita para abrir a boquinha e glorificar a Ele. Dá glória a Ele, 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 a glória, a glória, a glória, a glória a Ele. Ele vai honrar a tua fé. Ele vai honrar a tua fé. Tu não ficarás de mão estendida por muito tempo. Tu não serás escarnecido por muito tempo. Não rirão de você por muito tempo mais. Vai voltar para a sua mão. Se alguém acredita nisso, diga aleluia, por favor. Se alguém acredita nisso, diga graças a Deus, por favor. Se alguém já está de posse pela fé de alguma coisa, por favor, se expresse. De alguma maneira, 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 de alguma maneira. Se expresse, se expresse, se expresse. De alguma maneira, de alguma maneira, de alguma maneira. Ouviram os teus ais, mas vão ouvir o assim diz o Senhor. Ouviram os teus ais, mas vão ouvir o assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Promasso e relevai. Alguns acidentes aconteceram.
Alguns incidentes aconteceram no canteiro de obras. E você ficou tão envergonhado, tão desapontado, tão impactado por algumas coisas que aconteceram na obra, que você não só não pegou o ferro, como saiu da congregação e não voltou nunca mais. Mas o Senhor está mandando dizer para você agora: existem vigas no chão, que só estão no chão porque você as derrubou um dia. Existem testemunhos e sementes do canteiro de obras que clamam pelo teu retorno. E o Senhor está mandando eu dizer a você: por quanto tempo mais aquele incidente fará com que você fique longe de mim e da minha obra? Não há lugar para você longe da minha presença, diz o Senhor. Eu estou disposto a colocar tudo no lugar. Eu só preciso que você entenda que nada do que aconteceu justifica você dormir mais essa noite distante da presença daquele que te amou primeiro. Este é um altar de reconciliação. E eu estou bem aqui na ponta do altar da reconciliação. Bem aqui na pontinha. Estou de mão estendida. E eu estou esperando a primeira pessoa. Porque eu quero apertar a sua mão e dizer: seja bem-vindo de volta ao lugar que você nunca deveria ter saído. Se você está afastado de Jesus e da igreja, vem aqui no altar. Vem aqui. Como é que você chama? Felipe. Felipe. Deus te abençoe, Felipe. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu apertar sua mão. Vem aqui. De onde você estiver, se está na galeria, eu espero você chegar. Vem aqui. Vem se reconciliar com Jesus e com a igreja. Vem aqui. Onde está a segunda pessoa? Está caminhando a segunda pessoa aqui. Vem aqui. O senhor? O senhor está bem? Como você chama? Evandro? Deus te abençoe, irmão Evandro. Eu já vou passar a palavra ao pastor Samuel. Você está longe. Você mergulhou. Pastor, eu mergulhei muito fundo. Ele pode te trazer de volta. Basta você querer. Eu vou ficar com a mão estendida aqui mais 1 minuto esperando você. Sai do teu lugar agora e vem aqui se reconciliar com Jesus. Vem aqui retomar o que você deixou para trás. Vem voltar ao primeiro amor. Se você quiser vir, venha correndo que eu estou te esperando. Tudo bem? E você? Como você chama, Bruno? Bruno? Coisa boa, Bruno. Pastor, eu não posso voltar porque eu ainda nem fui. Mas eu quero hoje fazer uma aliança com o Deus da Bíblia pela primeira vez. Há coisas na minha vida que perdi, prejuízos que eu pensei irreparáveis. Mas o Senhor me apresentou um Deus. E eu estou crendo nesse Deus que foi apresentado. Eu creio que Ele pode me salvar. Eu creio que Ele pode me tirar de todas as profundezas e abismos que eu me meti. Eu creio que esse Deus pode me dar a paz que eu não tenho conseguido obter sozinho.
Eu creio que esse Deus pode me dar a felicidade que eu busco nas coisas que assisto, dou gargalhadas na internet, mas logo depois não tenho mais alegria de novo. Eu quero fazer uma aliança com Deus pela primeira vez hoje, pastor. O Júlio Renovação vai ser um marco na minha vida. Eu decido servir a Deus a partir dessa noite. Você quer fazer isso? Sai do seu lugar e venha no altar agora. Eu quero orar por você. Se você pela primeira vez quer entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar e venha no altar agora. Eu quero muito apertar a sua mão e dizer que você é bem-vindo na família de Deus. Aonde você estiver, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Você tem pouco tempo para isso. Não é porque você não é importante. É porque a exposição bíblica, ela foi intensa por 1 hora. Justamente porque você é importante. Agora é a hora da decisão. Agora é a hora de separar os covardes dos corajosos. Os homens dos meninos. Você decide por Jesus pela primeira vez hoje? Você quer fazer isso? Há esse desejo no seu coração? Me dá um sinal com a sua mão agora. É a sua última oportunidade dessa noite. Pastor Jota, por favor. É a sua última oportunidade dessa noite. Você quer fazer isso? Na galeria? Aqui embaixo? Alguém? Então nós temos hoje aqui apenas, não que seja pouco, mas curiosamente, um grupo composto apenas por aqueles que estão voltando. Eu acho que isso é razão para a gente soltar um brado de júbilo e um grito de glória a Deus.